episódio de hoje começa com uma pergunta que tanto pode ser pertinente como impertinente. O que faz a Anitta levantar-se de manhã? Correndo o risco de entrar em terreno de areias movediças e de descobrir alguns esqueletos no armário, a Anitta resolve fazer o balanço do ano à luz desta questão. A palavra de ordem é Ikigai, que numa interpretação aproximada e simplista poderia ser traduzido como razão ou propósito de vida. E vai ao encontro da sabedoria milenar japonesa que nos descreve Ikigai como uma filosofia de vida que poderá ser a chave para uma vida longa e feliz. Armada até aos dentes para abordar esta questão, a Anitta foi ainda buscar reforços ao mais alto nível, não estamos a falar da Eva e da Luz, e celebra o regresso da Anitta honorária, com a qual se empenhará numa discussão que pode tornar-se existencial. Damos as boas-vindas à Constança e esperamos sair vivas desta conversa. Olá! 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 Nota-se que eu estou super contente por estar a conversar convosco. Yay! Sim, ligeiramente, é só pelo tom. Bem-vinda, Constança! Estávamos cheios de saudades. Também eu. Preciso de vocês na minha vida. Sabedoria, inteligência e sensatez. A parte da sensatez eu não subscrevo, mas a minha de certeza que sim. Não sei. É que já estamos num estado, porque acho que este ano, pronto, para todas nós foi um ano intenso, para descrever de alguma forma. E portanto a sensatez perde-se a meio do caminho. Enfim, pois. Tenho ouvido os vossos episódios, os últimos que produziram, e continuo a achar que são muito sensatas e muito equilibradas e muito sábias. Mas voltando à intensidade do ano, praticamente não aconteceu nada nos vossos 2018? Nada? Nada, tudo igual. Tudo na mesma. Só voltas de 180 graus, mas de resto, não é? De cabeça para o ar, basicamente. Que é uma perspectiva interessante para se ver o mundo. Bem, eu estava de cabeça para o ar e agora estou bem outra vez. E agora voltei a ter um Natal no inverno, a poder falar com a minha família, aqui no país vizinho, em que as pessoas são muito parecidas connosco. Sim, de repente parece que estás em casa. É verdade, mas com o suficientemente diferente para continuar a ser interessante, mas muito parecido e reconfortante em algumas coisas. E também, assim, choque cultural, não é? Imagina, só de pensar em coisas simples como a mudança de horários das refeições. Sim, isso, eles acho-os muito diferentes de nós nesse aspecto, em termos de o dia deles. Eles dizem 9 da tarde e 2 do meio-dia, para dizer 2 da tarde e 9 da noite. E a vida deles é bastante diferente da nossa em termos de horários, mas de resto acho-os muito parecidos connosco. Estamos a falar dos espanhóis, para quem não sabe, eu estou em Espanha agora. Eu vivia na Nova Zelândia. Aliás, eu cheguei à conclusão que nos últimos 10 anos vivia em 4 países. Portugal, Inglaterra, Nova Zelândia e Espanha. E este ano vivi em 4 casas, portanto, enfim. Nada de especial, portanto. Um ano intenso. Um dia igual ao outro. E tu, Billy? Também tiveste um ano muito calminho? Bom, comparado convosco. Foi calminho. Foi intenso por, digamos, a logística de 2 crianças com um marido um bocadinho ausente por causa do seu trabalho. E para melhorar tudo também tive, o que foi bom, não é? Mas tive muito trabalho. E toda a gente que trabalha por conta própria sabe que a flexibilidade tem um preço muito alto, que é teres trabalho a toda a hora, quer dizer, quando há trabalho, não é? E aconteceu muitas vezes levantar-me às 5 da manhã para trabalhar antes das miúdas acordarem. E olha, como dizem elas, não matam, mas moem. E portanto estou a precisar de férias. Sim, mas tu falas isso de uma forma assim, é muito simples. Opá, esquece. Simples comparativamente, mas a verdade é que eu com a minha aventura de 4 catraios, não me levanto às 5 da manhã para trabalhar, nem sequer para amamentar, portanto, não é? Quer dizer, considero que bastante mais simples do que essa logística do teu lado.
Olha, não sei muito bem o que é. Eu acho que se eu trabalhasse por conta de outrem, tinha esticado a licença de maternidade tudo o que eu podia e depois ainda punha férias no final, porque sabia com certeza que voltava para o meu lugar de trabalho e que estava lá à minha espera e que depois da baixa paga pela Segurança Social iria voltar a ter o meu salário. Mas não é esse o Sim, caso quando se trabalha por conta própria. Portanto, quando apareceu trabalho, eu tive que o agarrar. E sim, apareceu trabalho, sei lá, a Joana não tinha ainda um mês, se calhar já eu estava a trabalhar aos bocadinhos, não é? Umas horinhas aqui, sim, umas horinhas ali. E a verdade é que isto acaba por moer, pronto. sim, sim, E é sim. um cansaço continuado. Acumulado, não é? Uma É. coisa E desgastante. Olha, mas deixa-me fazer um parênteses e também para quem nos estiver a ouvir e que vive este lado mais empreendedor em termos profissionais, o que eu fiz, por exemplo, já preparei isto, não, já na forma como constituí a minha consultora, eu estabelecia um salário mensal para mim. Os projetos iam entrando, mas não ia sendo remunerada com base nos projetos, mas entravam para um bolo que depois dava um salário, com descontos para a Segurança Social, ok? E, portanto, estou a fazer uma licença de maternidade mais longa, neste caso 9 meses, mas em que tenho essa parte assegurada. Estou a gostar da música? estou a adorar a música. Sim, eu já li várias vezes sobre isso, nomeadamente pela Tara Gentili, de quem já falei várias vezes, que agora tem outro nome, portanto, se procurarem por Gentili, depois vai dar a outro sítio. Que ela falava exatamente sobre isso, que nós muitas vezes nos esquecemos no momento de desenhar a nossa empresa e a nossa vida, a vida que desejamos, nos esquecemos de desenhar, de estabelecer qual é o nosso salário. E depois que isso mentalmente ajuda muito na hora de fazer orçamentos para projetos novos, porque na verdade nós precisamos trazer dinheiro para a empresa e depois a empresa paga-nos. Não é dinheiro para nós, porque depois nós mulheres, e vou generalizar, nós mulheres muitas vezes temos dificuldade em colocar um preço no nosso trabalho, e isto liga-se muito com os sentimentos de self-worth. E agora tinha que dizer isto em português e de uma forma articulada, e obviamente não vem, mas que de alguma forma, trazendo o dinheiro como um bolo para a empresa e depois a empresa pagando-nos o salário que nós definimos qual é, que retira um bocadinho essa associação. E é mais fácil pedirmos valores mais justos e mais aproximados do que é a realidade. Sim, e depois também de um ponto de vista de proteção, tens as contribuições para a Segurança Social que vais fazendo, e portanto no caso de uma baixa de uma licença, estás mais protegido, não é? E, portanto isso foi o que fiz e portanto neste momento eu consigo estar estes meses todos, os primeiros meses a 80%, creio, e depois com a opção de mais 3 meses a 25%. Portanto, tudo bem, não é um salário completo, mas é uma ajuda que neste momento me liberta para cuidar de mais 2 criaturas, não é? Isso dá-te muita tranquilidade e não tens aquela pressão de ter que começar já outra vez, não é? Sim, exatamente. Ter estipulado isso tanto bom parece-me muito inteligente e bom que já estás num patamar em que é possível isso, não é? Sim, Ótimo. sim. Sim, que não é possível, quer dizer, o que te acontece é que no primeiro, quando estabeleces o teu negócio, não é? Não tens rendimentos logo à partida, portanto, claro. E não consegues, mas a partir do momento em que consegues, no meu caso, foi ideal e aconselho vivamente. Mas estávamos a falar de 2018 e da intensidade e das voltas e reviravoltas, para mim também teve mais um lado especial, que foi chegar ao prazo dos meus 3 anos de experiência. Se recordam, quando eu comecei a aventura empreendedora, tinha-me dado um prazo para ver se funcionava, se não funcionava, se gostava, se não gostava. E há quem goste, não é? Há quem esteja muito feliz com isso, como se nota.
A verdade é que em maio, junho, cumpriram-se os 3 anos e isto obrigou-me a começar a fazer o balanço também desta aventura empreendedora. Assim, não acho que tenha sido o momento ideal em termos de energia mental para fazer o balanço, mas trouxe uma perspectiva também interessante. E tinhas o teu documento original de há 3 anos dos teus objetivos? Eu sei que tu és toda muito racional. Tenho escrito um mind map gigante. E como é que foi olhar para isso outra vez? Foi super interessante. Fez-me sentir com um espírito de missão cumprida, ok? Do género, ok. Tinha um plano e não houve uma rigidez exagerada no cumprimento do plano, até porque o plano depois foi sendo ajustado, mas foi assim reconfortante olhar e ver que a maior parte das coisas se tinham cumprido e que tinha encontrado também um espaço onde me sentia confortável e realizada. E ajudou muito a fazer depois a avaliação, prós e contras de o que é que eu gosto realmente, o que é que eu não gosto. Reforçou a sensação de eu encontrei aquilo que me sinto bem a fazer, em termos profissionais, ok? E isso já nos leva um bocadinho de encontrar o Ikigai, já abordaremos em seguida, mas reconfortante por esse lado, independentemente de ser por conta de outra, por ser por conta própria, eu gosto verdadeiramente daquilo que faço. Fez-me pensar em áreas em que ganhei, uma disponibilidade diferente. Não estou a falar simplesmente de tempo, estou a falar também de encarar os projetos com uma frieza, se calhar com uma racionalidade superior, menos emotivo, menos à queima-roupa. Portanto, é interessante ter esse posicionamento quando se encara um projeto novo, uma marca nova. Isso traz uma maior objetividade, se calhar. Mas também, por outro lado, fez-me pensar que gosto muito de trabalhar com pessoas, que é estranho, sendo eu introvert, foi uma descoberta, de sentir falta, de ter uma equipa em que me posso focar em desenvolver as pessoas e não simplesmente em estar a gerir projetos sem mais, não é? em que não há um vínculo de desenvolvimento pessoal. E depois também sentir que continuo a manter aquela paixão pelas indústrias e pelas marcas com que vou trabalhando, porque depois continuo a ter aquela reação de me tornar defensora e quase embaixadora das marcas com que vou trabalhando. E isso é interessante porque estamos a falar desde marcas glamourosas a indústria pura e dura e, portanto, menos sexy às vezes. E, portanto, foi assim muito interessante ver os parâmetros todos que tinha definido no início e agora chegar às conclusões de obviamente valeu muito a pena e ajudar na tomada de decisão de se continua ou se não continua, qual o caminho a seguir. E isso leva-me à questão que a Anitta se colocou no início, não é? Do que é que faz levantar de manhã. E aí está, projetos e trabalhar em marketing, estratégia e inovação. É algo que me fascina e que continua a motivar imenso. Mas também descobri que vai muito mais além disso, não é? Isso leva-me ao encontro do conceito do Ikigai, que é essa filosofia japonesa, que é encontrar propósito. E o propósito não é simplesmente a nível profissional, mas é também ao nível das pequenas coisas, do dia-a-dia, da família, dos vários campos onde nos afirmamos. Isso é algo que podemos estar constantemente à procura e constantemente a experimentar e a ver qual é que é o nosso Ikigai, não é? Onde é que nós encontramos essa satisfação, esse propósito. Mas ao mesmo tempo sei que em algumas áreas já tenho esse Ikigai muito, muito definido e isso acaba por ser reconfortante. Tu estavas a falar de te transformares quase embaixadora das marcas e de relacionares o Ikigai também com a tua paixão
que acabavas depois por sentir pelas marcas com quem tinhas trabalhado. Isso aconteceu-te, ou acontecer-te-ia com marcas, se calhar, cujos produtos tu não aprecias, ou que tenham princípios que tu não aprecias, ou simplesmente esses clientes nem sequer os considerarias? Eu tive a sorte de nem sequer os considerar. Não sei como é que seria num regime em que não encontrasse uma forma que não encontrasse, não tivesse rendimentos de outra forma, muito sinceramente. Não sei até que ponto é que depois os valores conseguem aguentar nesses cenários, muito sinceramente. Tive uma conversa muito interessante com o meu sogro há dias, que ele falava exatamente disso, do conflito que também foi perseguindo ao nível profissional, ao longo da vida, que é nós crescemos com valores muito, muito enraizados, com valores que entram muito facilmente em conflito depois com as nossas opções e os nossos contextos profissionais. E obviamente que há alturas em que se calhar vamos ter de os... não sei, não digo pôr de lado completamente, mas se calhar dar-lhes alguma elasticidade, porque, como ele dizia, na verdade, depois o mundo real não é um mundo cheio de princípios e valores que toda a gente se preocupa em aplicar, e temos também de nos defender. Eu confesso que não tive de fazer escolhas desse género, e tive sorte que as marcas, os projetos, as indústrias com que fui contactando eram eticamente não colocavam nenhum conflito. Constância, e tu já te viste perante um conflito desses? Não, por um lado sim, por outro lado não. Eu tenho sempre muita dificuldade em falar deste género das minhas escolhas, porque eu sinto que sou uma pessoa muito privilegiada, por um lado, por outro lado acho que fiz escolhas, mas que pude fazê-las, não é? Não sou uma mãe solteira que tem que ir trabalhar e trazer X dinheiro para casa todos os meses, mas por outro lado o facto de só termos um ordenado, que foi uma coisa que nós assumimos logo não, há uns tempos, e de eu não ter no fundo eu não tenho um trabalho, não é? Neste momento vou fazendo umas coisas, mas não tenho um trabalho, e uma das coisas que fiz este ano foi assumi que não ia tentar sequer trazer rendimentos ou isso, porque senão não ia conseguir gerir tudo isto. Mas em termos de princípios, portanto, eu estava a dizer, eu sinto-me muito privilegiado, por outro lado tenho sempre um grande sentimento de culpa, porque, enfim, porque fiz escolhas, mas que pude fazer, não é? Como é que eu ia te explicar isto? Fiz escolhas de, ok, só temos um ordenado, não temos luxos, mas a verdade é que todas as necessidades básicas temos-las perfeitamente controladas, porque o Tiago tem um trabalho. Agora ganhar muito menos do que ganhava na Nova Zelândia, mas pronto, mas continuamos a ter uma vida perfeitamente confortável para os parâmetros do primeiro mundo. Mas eu ouço a Eli falar e acho, para já, como eu não quero estar sempre a dar-vos manteiga, não é? Mas eu acho mesmo que vocês são pessoas muito esclarecidas, as duas, têm a cabeça muito bem arrumada, ao contrário de mim. E sinto-me sempre um bocado estrangeira nestas coisas, porque eu acho extraordinário que uma pessoa tenha uma ambição como tem ela, por exemplo, e uma cabeça tão racional e tão arrumada e sabe o que quer, e agora ao fim de 3 anos se sente plenamente realizada. Eu também me sinto realizada, mas de uma maneira completamente diferente. Sinto atropelada sempre com ideias e com coisas que não consigo resolver, mas eu ambição profissional no fundo não tenho. E é um bocado, não sei se é tabu ou se eu própria tenho alguma dificuldade em dizer isto, mas eu tenho grandes ambições para a minha vida, mas a verdade é que ambições profissionais não tenho. Tenho paixões, mas não tenho aquela coisa de querer construir uma marca ou ter um negócio que vá avançando. Não, eu no fundo quero continuar a ter uma vida confortável, mas lá está, e aí entra outra vez o meu privilégio e os meus sentimentos de culpa, eu estou completamente dependente do ordenado do Tiago. Na nossa casa foi assim que a estruturámos, não é? Uma coisa que se calhar há 50 ou 60 anos seria normal e uma mulher nem pensaria 2 vezes, hoje em dia eu tenho grandes conflitos com isto, porque não é o esperado, nem é o normal, pelo menos nestes países em que tenho vivido. Na Nova Zelândia mais ou menos, era mais normal, mas isto para dizer que é uma opção que eu fiz, pude fazê-la, estão a perceber?
portanto, quando eu ouço a Ellie falar, por um lado acho fascinante, por outro lado não me identifico minimamente, porque não são essas as minhas ambições, e não estou minimamente a valorar se é bom, se é mau, se eu é que estou bem, não, nem pensar, eu não faço... Não, são preferências completamente diferentes, mas sim, aliás até acho que para quem nos está a ouvir até pode ser interessante, porque eu acho um bocado que hoje, lá está, vocês digam com toda a franqueza o que acham disto e tudo, mas eu acho que é um bocado tabu uma pessoa dizer que eu não tenho ambições profissionais. Por exemplo, eu como já disse aqui, eu tirei o curso de Direito, não é? Já foi quase há 20 anos. E a verdade é que eu fiquei com 2 ou 3 amigos desse curso, mas não, e esses conhecem-me e estou perfeitamente à vontade, mas há pessoas que não apetece encontrar, porque me vão perguntar, então, o que é que tens feito? E eu sei que eles estão todos sei lá, hoje em dia alguns até já são sócios das sociedades e tudo isso, e estão a ganhar muito bem, e também não têm tempo para nada, mas percebem? E alguns já me disseram que não estão felizes. Mas não quer dizer, sim, o que é que eu estou a fazer? Não tenho bem uma resposta para lhes dar. Eu acho que acima de tudo não acho que seja negativo ou menos interessante, pelo contrário, acho que há coragem da tua parte de assumir, ok? De dizer, tens os teus projetos, porque não deixas de ter, podem não ser remunerados, mas não é essa a dimensão à qual tu dás mais valor e obviamente tens a sorte, não é? de poder fazer isso. Eu acho que cada vez mais sinto que há conflito, que há muitas pessoas em conflito também com esta convenção de temos de ter um emprego e temos de ser super profissionais e super realizados e super ambiciosos. E na verdade, é assim, não foi sempre assim, e eu gostava, sinceramente, que houvesse mais liberdade nesse aspecto, liberdade a nível social, a nível cultural, porque a verdade é que, mesmo no meu caso em que eu adoro o que faço, é verdade, e tenho a sorte disso ser valorizado pelo mercado e pago, não é? E bem remunerado, a verdade é que não apetece trabalhar todos os dias. E adoraria, a Bíblia e eu trocamos uns artigos na semana passada, em que se falava dos fins de semana mais prolongados, das semanas mais curtas de trabalho, em que o mercado de trabalho ou a sociedade evoluiria para esse registro. Mas disse, eu seria a primeira a pôr o meu nome lá na subscrição e dizer, adoraria que deixássemos de ter o trabalho como uma prisão e obviamente fazendo as devidas ressalvas de apesar de tudo nós somos privilegiadas nas nossas diferentes formas de vida, não é? Porque obviamente que temos de assegurar necessidades básicas, mas temos tido a sorte de não haver preocupação por colmatá-las, quando muita gente à nossa volta as tem. E portanto eu acho que para mim é mais isso, não é? Deixar de fazer disto um tabu e na verdade aceitar que se calhar o estilo de vida que 99% da população mundial tem não é sustentável. Sim. Sim, ou até que isto vai contra ideias de feminismo, não é? De uma mulher dizer que não se define, que não se quer definir pelo trabalho ou que não quer, no fundo, construir uma carreira. Porque é mais isso, não é que eu não quero trabalhar, porque eu até vou trabalhando e faço coisas e vendo e tudo, e este ano é que não me conseguia dedicar tanto a isso. Mas é aquela ideia de que tens de construir uma carreira, tens de estar sempre a avançar e a progredir. A mim Sim. Não é isso. E eu acho que a terceira ou quarta vaga de feminismo agora é cada mulher poder escolher o que quer. E atenção, eu não quero ficar de roda dos tachos. Eu, aliás, detesto cozinhar. Mas quero arrumar a casa e não é. Há pessoas que e eu conheço pessoas assim e acho perfeitamente também digno e válido que uma pessoa tenha o seu objetivo, lá está, desde que esteja de acordo com a sua vida familiar e tudo, com o seu marido ou mulher ou o que seja, que para mim o meu objetivo é ter os meus filhos impecáveis, a minha casa limpa e sinto que cheguei ao fim do dia e fiz o meu trabalho. Há pessoas assim, eu não sou assim, daí também o meu conflito, mas acho que
que lá está, que não estou a trair as minhas companheiras na luta ao querer dizer que para mim que quero ter, posso e tenho essa escolha, não é? Mas de preferir ter mesmo menos dinheiro e ter mais tempo, ir mudando de país de vez em quando sem a pressão de eu também ter que arranjar um trabalho, não é? Se eu e o Tiago, os dois, tivéssemos que trabalhar e tivéssemos os dois focados, cada um na sua carreira, não tínhamos vivido em 4 países em 10 anos, nem pensar. Porque alguém não estaria sempre a ceder, não é? Nós, no fundo, temos ido atrás das coisas dele. Às vezes, por muito progressistas que nós sejamos, tendemos a cair numa falácia, que é equacionar o sucesso com os rendimentos, não é? Portanto, o sucesso profissional mede-se pela conta bancária, ou pelos rendimentos, ou pelo bónus, ou pelo prémio anual. E eu acho que esse é uma falácia que veio se calhar com aqueles enriquecimentos. Estou a imaginar o Wall Street e aqueles filmes do Wall Street e aqueles zeros todos e não sei o quê, e depois é tudo muito vazio e gratuito e as pessoas são extremamente infelizes. E quando nós começámos a falar do Ikigai, eu e a Eliana, aliás, a Eliana, a iniciativa dela, porque eu vivo num mundo à parte e debaixo de uma pedra, nunca sei de nada. Se não fosse a Eliana a iluminar-me o caminho, eu estava ainda praticamente na Idade Média. E quase. E começou-me a falar do Ikigai, e um dos artigos que me enviou falava de a chave para a felicidade e o sucesso e não sei o quê, portanto, para se ter uma vida completamente realizada, feliz, etc, etc, é encontrar a interseção entre aquilo que nos faz feliz e o que é apreciado e valorizado pelo mercado. Fácil, não é? É facílimo. Qualquer pessoa faz isto assim, tunga, já está. Encontrei. É maravilhoso, porque é isso, porque é aquilo que tu adoras fazer, não é? Onde realmente tens uma paixão que traz valor, é reconhecido em termos de valor que acrescenta e, além disso, estão dispostos a pagar-te por isso. É uma interseção fabulosa. É fácil, não é? É facílimo. Mas sabes que depois também é interessante, porque esse diagrama, que foi o meu primeiro contacto com a filosofia de Ikigai, esse diagrama é muito ocidentalizado, porque reduz isto à dimensão profissional. Enquanto que se depois abordamos mais o Ikigai e o que se descreve, é muito mais... tu podes ter vários Ikigais a nível de família, a nível individual, a nível de trabalho, e não é necessariamente... não tem serra numa dimensão só, ou seja, vê-te como um todo nas várias facetas da tua vida. Eu acho que essa é a parte que é rica, não está tão focada na forma como o mundo ocidental se foi apropriando deste conceito, mas que para mim é muito, muito mais interessante e eu acho que também mais saudável, porque realmente te abre para os vários... não é? No teu eu completo e não simplesmente na dimensão profissional. Quando li esse artigo e de como tenho pensado sobre estas coisas, há pessoas que têm trabalhos perfeitamente medianos, mas que isso não as define, depois têm uma vida ótima em tudo o resto, não é? Sim. Eu acho que hoje em dia, pelo menos a nossa geração, que eu acho que eu pelo menos já nasci na altura dos millennials, não é? Sou tipo avó millennial, mas vocês nasceram um bocadinho antes, não é? Mas a geração millennial é... O teu trabalho tem que ser a tua paixão e tem que te trazer realização e então parece que está tudo ligado. E quando antigamente, se calhar, as pessoas tinham trabalhos, até trabalhavam 30 anos na mesma empresa, mas depois tinham coisas que faziam a seguir e tinham tempo para fazer essas coisas a seguir, porque como o trabalho não era todo, não os consumia totalmente. Estão a perceber onde é que eu estou com isto? Sim. Portanto, acho que o Ikigai não pode passar mesmo só por uma dimensão profissional, porque qual é que é a tua razão de viver, não é? Há pessoas que são workaholics assumidos e que tudo passa pelo trabalho, e é o trabalho que me dá energia e que me motiva, mas há pessoas que são o oposto,
que é o meu caso. Eu adoro fazer coisas, mas não é para construir uma marca que eu faço bonecas ou que transformo berços antigos de bonecas em coisas novas e coisas mas a sério, que me consumem. E eu penso dia e noite nisso e como é que vou decorar a minha casa com coisas antigas e gastando pouco dinheiro e tudo isso. E se calhar até conseguia montar um negócio a partir daí, mas se eu montasse um negócio, se calhar deixava de me, sendo eu como sou, de me divertir tanto com isso, percebem? Porque passava Sim. a ter toda a parte administrativa e toda a parte de promoção e toda a parte de... Enfim. Sabes o que é mais giro, Constança? Tu dizes, isto de fora é sempre muito mais fácil opinar, não é? Mas tu dizes que não estás a trabalhar para construir uma marca, não sei o quê. Se calhar não formalmente, se calhar não no sentido em que a Eliana faria isso no seu trabalho, estou eu a dizer. Porque a Eliana, pronto, tem uma consultora de marketing, não estou a dizer que a Eliana é o arquétipo do consumir. Não estou a dizer isso. O que eu estou Vamos ter uma conversa offline. Ah, bem, Billy. Diz, desculpa. Vamos ter uma conversa offline. Não deixes de iluminar o meu caminho, por favor. Não, mas o que eu estava a dizer é que quem acompanha o teu Instagram, e por acaso temos que falar sobre esse assunto, quem acompanha o teu Instagram vê uma imagem não, como é que eu ia te explicar? Vê uma marca, sem ser marca formal, tão sólida, sabes? É tudo tão coerente. Não há uma fotografia que não seja coerente. É tão coerente. Provavelmente é a coisa menos pensada, é porque tu és coerente, é assim, mas isso acho que contribui para o charme. Mas não é com um sentido que eu agora vejo quase toda a gente numa posição parecida com a minha, pessoas que tinham blogs e que foram construindo, que foram como é que se diz em português? Monetizando. Como é que se diz? Foram transformando aquele passatempo numa profissão. Sim, e trabalhando com marcas e isso, coisas que eu tive também convites, mas que não aceitei porque na altura não eram, porque era sempre com pouco. À portuguesa, muitas delas. Não podia dizer que tinha sido oferecido, ou que era pago, ou que eu dou-te esta máquina de costura, mas tens que dizer que foste tu que a compraste. E eu disse não. Pronto. Isso é mentir, não é? Sim, eu acho que é, mas por exemplo em Portugal eu vejo as inglesas estão sempre a falar de que quando há anúncios no Instagram e paid partnerships e não sei o que elas têm que começar com o hashtag ad. Sim. E em Portugal tens muita gente a colaborar com contas, enfim, com 20 mil seguidores ou 30 mil, portanto já são coisas consideráveis, que colaboram todas as semanas com marcas e nunca fazem full disclosure, ou, aliás, zero disclosure. Sim. E eu nunca quis estar nessa posição, mas sim, eu poderia ter construído uma marca nesse sentido e podia ser influencer e, quer dizer, eu hoje em dia, atenção, eu só tenho 8 mil seguidores, não tenho nem 20 mil nem 30 mil. Mas Exato. Mas quando eu digo que faço isto, que não sou uma marca, eu sei que o meu objetivo não é ter coisas que as marcas, ou seja, não é ser, como é que eu ia dizer isso? Eu sei que estou e que poderia estar, e às vezes gostaria de estar, a dar passos no sentido em que um dia, por exemplo, eu gostava de continuar a escrever livros. E sei que hoje em dia, para as pessoas comprarem livros, tem que conhecer o autor. Já não é como antigamente entravas numa livraria, gostavas de um livro, compravas ou não compravas. Hoje em dia tens que ter uma legião de gente que te segue e que confia em ti e que conhece a tua vida, algumas partes, não é? E então compra o teu livro porque gosta de ti. É uma maneira completamente diferente de vender. E eu nesse aspecto estou a fazer isto, mas de uma maneira tão descontraída que não é rentável, mas espero continuar a ser. Se uma pessoa quer aprender a fazer, sei lá, não sei, depois eu tenho interesses tão dispersos, é sempre no mundo doméstico, mas as pessoas estão sempre a dizer, tens que ter um nicho. Eu não consigo ser só costura, não consigo ser só fazer doces, não consigo ser só jardinagem, porque a minha vida, os meus interesses, o meu ikigai não é só costura, percebem? É no fundo viver, e isto é altamente pretencioso, mas é mesmo aquilo que eu sinto, é
é sentir-me parte do mundo natural que me rodeia, é viver de acordo com as estações e é ir buscar saberes e sabores ancestrais e transformá-los e adaptá-los à nossa vida de hoje em dia, é sentir-me una com a terra, é isso mesmo que eu quero fazer pão, quero saber as ervas que crescem aqui ao lado e para que é que podem ser usadas. Isso, a minha ambição no fundo é essa, percebem? Sim. Constança, eu tenho que dizer, por falares em seguidores e isso assim, eu tenho que dizer que tu resolveste o dilema do português e do inglês. Eu adoro a forma como tu usas o Instagram, porque eu acho que tu provavelmente nem sequer pensas muito no assunto, é mais uma de, quase como um diário, imagino eu que seja assim que tu utilizas o Instagram, mas é tão espontâneo, tão genuíno, que eu acho que é tipo a ferramenta ideal para ti, para a tal marca que tu não estás a construir. Mas o que eu agora também gostava aqui de falar é em duas coisas, na forma como tu usas o Instagram e resolveste a questão do português e do inglês, que é um tema que a mim me consome, porque Sim, a minha dúvida sempre era escrever em inglês, escrever em português, e fazer traduções demora muito tempo, consome muitos recursos, muito tempo e muita cabeça para estar a traduzir tudo, e tu encontraste a forma perfeita. Para quem não segue a Constança, primeiro, e antes de mais, vão seguir a Constança, procurem no Instagram, e depois já é redundante aquilo que eu vou dizer. A Constança, quando faz vídeos e os publica nas stories, fala em português, o que é ótimo, nós adoramos ouvir a Constança a falar português, e depois escreve por cima de cada vídeo, faz assim um apanhado com o texto em inglês. Depois a Constança domina o inglês como ninguém, e fala português como ninguém, com aquele seu charme e simpatia natural. E, por exemplo, eu muitas vezes estou a ver as stories sem som, portanto aí leio o texto em inglês, mas quando percebo que a Constança está a contar alguma coisa e a criançada não está a dormir, ponho o som para ouvir, porque gosto muito também de ouvir a forma como tu falas. Quando ouço é em português, quando leio é em inglês, e acho espetacular. Para além de que as traduções que tu consegues fazer, além de condensarem aquilo que tu falas, aquilo que tu dizes naqueles instantes, e condensam muito bem, são muito bem escritas, digo eu, ideias minhas, mas acho genial essa forma como tu resolveste isso. Mas sabes que, obrigada em primeiro lugar, mas sabes que isso só me resolveu uma ínfima parte, porque são as stories que eu nem sequer faço nem uma vez por semana, porque eu continuo a não ter newsletter, porque não sei se é de escrever em inglês, em português ou em ambas as línguas. Deixei o meu blog, que quero retomar em 2019, porque fazer um post, como tu sabes, que fazem em duas línguas também, demora 3 horas. Fazia. Eu agora escrevo na primeira língua que me aparece na cabeça. Pronto. E no Instagram continua a ter gente a dizer, mas porquê é que não escreves em português ou porquê é que não escreves nas duas línguas? Quer dizer, sim, eu também tenho isso, e depois respondem-me do género, pois, pontos de vista é que faz tanta falta, pois eu percebo. Olha, não, mas agora sim, mas quer dizer, isso já nem devia ser uma questão, porque o próprio Instagram tem uma funcionalidade que é a tradução. Sim, é verdade. Right? Mas, sim, mas não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa porque estamos a falar de Google Translator, provavelmente, ou uma funcionalidade do género. Mas eu acho que, acima de tudo, e principalmente no teu caso, Constança, a Billy falava da espontaneidade. E é verdade, eu acho que é genuína, não é? E acho que a partir do momento em que tu tens de estar a pensar 2 vezes sobre vou fazer em inglês ou em português ou nas duas, já te está a forçar a sair desse lado teu espontâneo que depois se nota não é? Tu vês as tuas publicações e vês o universo que vais criando e a verdade é que ele é consistente. Não é consistente Sim, porque é genuíno, não é mas planeado ao mais ínfimo pormenor, não é? é um pau de 2 picos isso, a espontaneidade é um e pau depois o que podes partilhar ou não. Não, porque leva um crescimento muito mais, é mais honesto e mais genuíno e tudo, mas o meu crescimento é muito mais orgânico. Não, mas demorado. Sim, não é? exatamente. Se eu agora, por exemplo, eu vejo gente que começou ao mesmo tempo que eu, até anos mais tarde, e que tiveram um crescimento muitíssimo mais acelerado, porque têm claramente uma estratégia, mas eu acho que também perderam coisas pelo caminho. Sim. Não, mas essa é grande dificuldade depois também com as marcas neste momento. Quando as coisas se tornam um negócio, não é? Sim.
perde-se necessariamente isso. Eu depois fico altamente indecisa porque eu vejo sempre os dois lados da mesma moeda e nunca sei. Por um lado, é verdade que se eu tivesse mesmo que ganhar dinheiro e construir um negócio, eu teria conseguido acelerar as coisas e também há aqui outro problema de questão, desde que eu comecei este meu negócio, que era os saídos da Concha, que vendia coisas feitas à mão, de costura, e depois fiz um livro e poderia ter continuado por aí, é que eu nunca... Aquilo que dizem, qual é que é o teu, o que é que tu estás a vender? Eu nunca percebi muito bem o que é que estava a vender. E agora voltei a fazer aquilo que faço sempre numa conversa convosco, que é pôr-vos a vocês, tipo, psicoanalistas da minha vida. Não? Os meus problemas mais íntimos deste género de empreendedor vêm sempre ao de cima a conversar convosco. Mas a Anita está cá para isso. Essa tem sido também sempre a minha dificuldade. Que eu nunca tive, assim, eu não queria ser produtora só de, quando eu fazia, imagina, malas ou carteiras. Portanto, também se torna difícil definir uma estratégia de crescimento. Eu, no fundo, eu sei o que é que sou uma grandíssima diletante. Mas Adorei. ao contrário no século XIX, que os diletantes, hoje em dia não há espaço para diletantes. Os diletantes não são focados, são desorganizados, já não há o romantismo do Queres lançar um movimento? Eu ali não... É um movimento irresponsável, ser diletante é irresponsável. Não, eu discordo plenamente, porque eu acho que é mais saudável, sinceramente. Mas é irresponsável. Pode salvar a humanidade. Não, assim, no fundo estás à frente do teu tempo. Tu podes achar que não, que século XIX possivelmente ainda tem quadrarias. Eu acho que século XXI mais à frente é o que vai fazer sentido. Não é? Vamos ter de fazer esse caminho de volta, basicamente, e aprender arranjar a maneira de rentabilizar o diletantismo. Esse é que é o grande desafio, então. Também é verdade. E é aí que eu digo que é irresponsável. Um bocadinho a minha experiência é, agora eu estou há 5 anos em Portugal, 5 anos e meio, e agora tenho muito trabalho. Agora começaram a aparecer aqueles contactos, ou seja, começaram a dar fruto aqueles contactos informais que a pessoa vai fazendo aqui e ali, dizendo o que é que faz. Agora começaram a aparecer trabalhos na parte de ilustração, 5 anos mais tarde. E o que é que eu posso dizer sobre isto? Constança, se tu estás 3 anos aqui, 3 anos acolá, logo aí, o trabalho que dá instalar-te num novo lugar e começares a fazer contactos, já foram os 3 anos. É verdade, sim. Isto é para começar. E perceber o sistema fiscal do sítio e tudo isso, não é? Mas para mim ainda o mais complicado são aqueles contactos. Porque assim... Tu vais dizendo aqui à pessoa A, à pessoa B, encontras-te com alguém numa festa, dizes o que é que fazes, não sei o quê, Essa pessoa, eventualmente, daqui a 3 anos, tem um trabalho em que lhe aparece alguém e depois lembra-se, espera lá, eu conversei há uns tempos com a Constança, ela se calhar era um bom contacto para isto. Só que estas coisas levam muito tempo. A pessoa tem que estar muito tempo no mesmo sítio a fazer contactos. Se fores como eu, que odeio networking naquele sentido de eu vou a um sítio para mostrar e para vender os meus serviços, eu odeio. Aliás, é um tema que já abordámos. Eu adoro aquela coisa de ir a um sítio e conhecer pessoas novas, no sentido de estabelecer relações emocionais com as pessoas. Isso eu gosto. Gosto de me sentar com uma pessoa e ficar a saber mais sobre ela. Não gosto de fazer networking, mas a verdade é que isto é um tipo de networking para introvertidos, não é? Que leva muito tempo a dar frutos, mas dá. Só que tens que estar muito tempo no mesmo sítio. E a mim começou a dar há uns 2 anos para cá, só que é tão subtil que não reparas logo. Eu não consigo fazer aquele balanço como faz a Eliana. Fiz 3 anos de projeto e agora vou olhar para trás e não sei o quê. Não consigo. Não... Também já falámos sobre isso, não é? Não tenho aquelas tabelinhas de Excel todas, é tudo muito mais intuitivo, escrito nos diários e não sei o quê. E agora, 5 anos depois de estar cá, tenho trabalho em ilustração, tenho conseguido, já comecei a criar contactos, já comecei há algum tempo a criar contactos com estruturas que me podem dar mais visibilidade, mas isto tudo leva
muito tempo. Leva-me tempo, a pessoa não pode, ou pelo menos eu não posso estar à espera de frutos imediatamente, porque senão desmoralizaria, porque não vêm logo. E depois há um dia em que, puf, acontece. Nisso eu estou muito contente, porque agora tenho assim uma série de projetos pela frente que envolvem ilustração, envolvem áreas novas para mim, por exemplo, animação, imagem animada. E aqui há uns tempos atrás, basicamente o que eu vou fazer é contar histórias, que é uma coisa que eu faço no meu trabalho. E há uns anos atrás que estive a pensar o que é que era o meu Ikigai, ainda não sabia a palavra Ikigai, e cheguei à conclusão que o meu Ikigai era contar histórias. De que forma? E de que forma? E de que forma? E não encontrava essa forma, não conseguia dizer, não, eu gosto de contar histórias em texto. Não, também não é bem aí. Gosto de algumas coisas. Basicamente, isto tudo leva tempo e eu consigo depois perceber as coisas a posteriori, unindo os pontos a posteriori. E agora acho que sim, que olhando para o panorama dos projetos que tenho pela frente e que já estão a arrancar, mas que vão arrancar em força em 2019, aquilo que eu faço e que é o meu Ikigai é contar histórias. E então estou muito contente por ver que isso começa agora a tomar forma num modelo que parece que me preenche as medidas. E continuas a dar aulas de tricô e de bordado? Continuo e adoro. E também faz parte dessa narrativa de contar histórias, não é? Faz, de uma forma muito estranha ou se calhar menos linear, faz. Tem muito a ver com a conexão emocional com as pessoas, com o contar a tua própria história e ouvir a história das outras pessoas, porque quem me chega às aulas de tricô, sobretudo às de tricô, porque o tricô dá mais espaço para a conversa, quem chega às aulas de tricô tem sempre uma história e vai para lá, é para aprender tricô, mas é para muito mais do que isso. É porque tem um marido com cancro e precisa de desanuviar, é porque se sentia profundamente infeliz na sua vida profissional, quantas pessoas, e estão à procura da forma de encontrar, estão a ver se é aquilo que as vai fazer ficar mais felizes, mantendo ou não a outra parte profissional. São pessoas, todas têm uma história para contar. As pessoas depois ligam-se às outras e sentem essa conexão emocional quando as outras também partilham o porquê de estarem ali e o que é que procuram ali na aula, o que é que realmente, que é muito mais profundo. No outro dia foi o jantar de Natal da Companhia das Agulhas e espero não estar a entrar aqui numa inconfidência grande. Uma das coisas que uma das alunas disse, que para mim me marcou imenso, foi que a Companhia das Agulhas, e eu não quero que entendam isto como estar a fazer imensa publicidade à Companhia das Agulhas. Simplesmente foi este o contexto, mas os outros espaços que criam este tipo de experiências têm exatamente este mérito. O que ela dizia era: eu cheguei à escola a pensar que ia aprender não sei o quê. E na verdade o que me ensinaram lá é que eu era capaz. E eu acho que isto não tem preço. Sim. Tem graça que isso é a minha missão, supostamente. Quando eu às vezes acho que tenho uma marca, é exatamente isso. Aliás, o meu slogan até é I make things so can you. Que as pessoas são capazes e acham que não são criativas e que... Exato. E o facto de tu mostrares a uma pessoa que é capaz, isso traz uma autoestima, um contentamento, até uma energia para depois mudar outras coisas na vida delas, não é? Porque eu sei que se sou capaz de fazer isto, também sou capaz de pegar na minha vida com mãos firmes e andar para a frente, ou enfrentar os problemas. Ou... Ser mais feliz. Sim, Ikigai? Sim. Ikigai com ponto de interrogação e assim uma cara esperançosa? Sentes isso? Sentiste isso, Billy? Como é que tu chegaste a essa conclusão? Como é que fez clique? Ou haha? Qual conclusão? Eu não tenho conclusão nenhuma, Juliana. Isto é tudo processo. De contar as histórias. Parecia que não, mas estávamos a ouvir-te, ok? Não, mas o que é curioso é que eu não acho nada que isto seja uma conclusão, acho que é um processo. E é lato como um processo. Encontraste a tua missão e é isso que te vai guiar agora um bocado o teu fio condutor, não é?
O teu mission statement, o que lhe quiser chamar. Não sei, é que eu consigo entender isto para o passado, agora para o futuro abre-se assim sempre um... Pronto, eu estou muito contente com o tal projeto que vai entrar e aí vejo perfeitamente como é que encaixa a história do contar as histórias, mas não consigo estabelecer uma estratégia futura ao abrigo desta missão. Porque... Mas podes aliar isto ao vosso anterior episódio sobre intuição. Ao tu teres uma missão estabelecida e jogando também com a tua intuição, poderás mais facilmente fazer escolhas no futuro. Aceitar projetos ou não, tomar decisões, quando estás numa encruzilhada, saber que caminho tomar. Sim, isso sim. Mas isso é sempre muito por gut feeling, nem me lembro da tal missão, nem de Ikigai, nunca me lembro de nada disso, porque se eu começo a pensar em conceitos, em demasiados conceitos, começo a perder completamente o norte e a ficar mais confusa do que em contacto comigo própria. Mas às vezes há projetos que também são contar histórias e que têm que ser mandados fora porque simplesmente há ali qualquer outra coisa que não me está a bater certo. Sim. Estavas aí a demonstrar alguma resistência em assumir o teu papel como contador de histórias, essa tua missão. Eu acho que não devias mostrar resistência. Não é bem mostrar resistência, é mais explicar que só esta missão não serve para guiar todas as decisões. Sim, mas isso de acordo. Mas encontras aqui a questão, voltamos à questão rendimento, remuneração daquilo que nos dá gozo, não é? Tu encontraste aqui algo que te realiza. Encontraste essa sensação de propósito. E é uma decisão se tu queres usar isso como princípio orientador, digamos assim, das tuas decisões profissionais, ou se não, se isto fica na esfera de lazer, ou o que quer que seja, não é? É mais por aí que estávamos a provocar-te, pelo menos eu estava a provocar-te. Marota. Anitta Marota. É assim, tens de desculpar-me, não é? Eu continuo eu gosto muito do conceito de Ikigai, acho muito bonito. Não sei se não estamos a arranjar uma forma exótica para falar de vocação. Vocação parece-me algo mais inato, não é? Enquanto Ikigai és tu que o escolhes. É a tua razão de viver, o que é que te faz sair da cama todos os dias. Quando vocação é um bocado o teu dom ou aquilo para que nasceste. Então vamos aqui assim a uma sessão de... Não é de espiritismo, pois não? Não. Aqui tipo flash interview. O que é que te faz então sair da cama todos os dias? Tanta coisa. Para além das crianças, certo? Sim, eu ia dizer uma criança só. Ia dizer... Já acordei! Para além da criança a tossir, o que é que vos faz sair da cama todos os dias? O que é que vos deixa felizes por, segunda-feira, yes! Depende, sabes que o que eu acho interessante é isso, vai dependendo, vai evoluindo, vai mudando, quer dizer, a perspectiva de viajar, para mim, é uma daquelas coisas que me delicia, não é? Ler, não me importo de me levantar de manhã e passar o dia a ler, adorava. Trabalhar um dos meus projetos de marcas, sim, faz-me levantar de manhã. Obviamente, estar com a minha família, estar no sentido de retirando-lhe um bocadinho esta dimensão doméstica de sopas e papas e fraldas e atividades curriculares e extracurriculares, mas o facto de estar, não é? E de explorar o mundo com a minha família é algo que me faz levantar de manhã. Há várias coisas, eu acho que essa é a beleza disso. Se calhar deve haver aí alguma coisa que junte isto tudo. Ainda não fiz esse trabalho, não é uma construção, esta parte de racionalizar ou pós-racionalizar, mas sinto que há muita coisa que me ajuda, que me dá vontade de encarar cada dia assim com vontade, com otimismo. E tu, Constança? Também depende do dia, obviamente, não é? É muito mais fácil sair da cama no verão do que no inverno, mas uma vez que saio, eu tenho uma curiosidade enorme sobre o mundo que me rodeia, o sítio onde vivo, e por isso é que é sempre viver no campo, porque
gosto de me levantar e ver amanhã, ver os passarinhos a despertar. Isto parece tudo muito bucólico, mas é mesmo verdade. Eu adoro ver se já há geada, se não há, e vibro imenso com isso, e mesmo com os miúdos também, e como é que está a luz, como a luz do inverno é diferente da luz do verão. E pronto, e no fundo explorar tudo aquilo que nos suscita curiosidade, que é uma curiosidade que eu me vou percebendo ao longo dos anos que não é o que diz, que é um bocado estranha em relação às outras pessoas, não é mainstream, é a minha curiosidade. Que bagas são estas que há aqui à volta agora no outono, se consigo fazer alguma coisa com elas, são comestíveis, se não, dizer aos meus filhos para olharem para as coisas, para as verem, não é só passar e ver como, lá está, como as vinhas já foram podadas, como agora as árvores estão a descansar para o inverno, pensar que vem aí a primavera e como é que vai ser, e se vamos descobrir ninhos e flores, e eu só tenho, é mesmo, a minha sede de viver é nesse aspecto. A mim depende do dia, depende das épocas. Por exemplo, ultimamente tenho sentido uma enorme vontade de tricotar. E isto é preciso explicar qual é o contexto. Eu andava com o meu Knitting Mojo muito em baixo, mas não sei o que é que se processou. Aqui há uns tempos arregacei as mangas. Aliás, em janeiro eu tinha estabelecido como objetivo, alguns objetivos. Um deles era fazer uma corrida de 10 km todos os meses e treinar para isso e melhorar o tempo, porque queria chegar aos 41 em melhor forma do que tinha chegado aos 40. Aliás, queria chegar aos 40 em melhor forma do que tinha chegado aos 30, só que aos 40 estava com 2 meses de pós-parto, enfim, não contava. E, portanto, na verdade, quer chegar aos 41 em melhor forma do que cheguei aos 30. E esse era um dos objetivos. Outro objetivo era publicar uma receita de tricô e estava a chegar o final do ano e eu ainda não o tinha feito, e então decidi arregaçar as mangas, porque eu, quando tenho um objetivo, é para cumprir. Ou então deixam de ser relevantes e aí deixa de ser objetivo e eu não me sinto nada culpada com isso. Mas aquele era relevante, eu sentia que era relevante. E então publiquei. E não sei se foi por artes mágicas, se foi por ter conseguido alcançar isso. De repente tenho um Knitting Mojo enorme, só me apetece tricotar, ao mesmo tempo que me apetece pensar na vida e pensar noutras coisas, e enquanto estou a tricotar, dentro da minha cabeça é uma festa mesmo, porque ao mesmo tempo me sinto super relaxada, tenho imensas ideias e lembro-me de coisas que não me lembro noutras circunstâncias. O que me faz também levantar da cama são os treinos para os 10 km. E então, à quarta-feira, levanto-me, ainda é de noite, e saio, e está frio, e custa-me imenso sair da cama, e lá vou eu, e depois sabe-me pela vida, porque tenho ali aquele bocadinho que é só para mim. Ainda não há muita gente na rua, no Jardim da Estrela já há imensa gente a fazer exercício. Quando eu vou à ida ainda não há muita gente, à volta já há muita gente a fazer exercício. E depois chego a casa às 7h30 da manhã e eu já fiz imensa coisa e trabalhei para o meu objetivo e dá-me uma satisfação enorme. E agora estou muito entusiasmada também com esse tal projeto de contar histórias com imagens animadas. Depois, no meio disto tudo, há sempre aquelas coisas da domesticidade e de manter a logística familiar, que consome muito tempo, e existe um pouco essa frustração às vezes de não me conseguir dedicar mais a todas estas paixões, ou de ver frutos mais rapidamente porque não consigo dedicar tanto tempo. Mas agora, a falar com vocês, chego à conclusão de que realmente estou num período animado. Eu adoro o outono, por exemplo. Há muitas pessoas que começam a padecer das depressões por causa da falta de luz. Eu adoro o outono, as cores, as folhas na terra, o ar frio, mesmo a chuva, eu adoro. E então sinto-me assim, feliz e motivada. Tu falavas aí no dia-a-dia que às vezes põe obstáculos ao nosso Ikigai, e aquele artigo da BBC que tu mandaste também fala disso, do peso do cotidiano, não é? Como é que uma pessoa consegue fazer com que o peso do cotidiano não sufoque a nossa razão de viver. Era o que falávamos no início, se calhar off-record, que nos mói um bocadinho esta rotina de ter de fazer por obrigação certas coisas e durante muito tempo e com poucos escapes, torna-se cansativo.
Eu gostava de falar que estou há meses em que os meus dias parecem assim muito parecidos numa parte da rotina que é alimentar crianças. Às vezes não encontro o meu ikigai todos os dias, não é? Principalmente quando estou com borrifos de sopa pela frente. Mas... E tens sorte de não ser cocó. Exato. São só borrifos de sopa. Eu acho que lançamos aqui, pelo menos assim, no meu caso, pensando nos próximos tempos, vou fazer o meu plano de 2019, não é? E o meu Ikigai vai estar presente, pelo menos esta análise do que é que me faz levantar todas as manhãs, vai estar subjacente, de certeza. Eu acho que também era de lançar-vos o desafio nas diferentes formas que nós normalmente encontramos de iniciar cada ano, de se calhar ter em mente esta conversa das nossas missões e dos nossos propósitos e ver até que ponto é que depois é aplicável. Se é aplicável ou se manifesta mesmo de forma subconsciente nas escolhas que fazemos a cada ano e aplicar então ao ano de 2019. Sim, Constança, como é que tu vais agora planificar? Não estou a dizer isto, parece que estou a brincar contigo, não, eu tenho muita curiosidade de saber como é que vais aplicar o Ikigai na planificação do novo ano. Olhem, em coisas tão prosaicas como é que escolhas é que vou fazer nas obras, como é que quero, no fundo, estruturar a casa e de maneira, porque o meu Ikigai, eu estava aqui a falar de natureza e não sei o quê, no fundo o que eu quero é ter tranquilidade e equilíbrio. Isso é o meu propósito de vida. Eu não quero, e já também falámos sobre isso num episódio. Para mim, uma vida bem vivida não tem que ser uma vida de coisas extraordinárias. Pode ser uma vida só de tranquilidade com a minha família e com as pessoas à minha volta, de tentar fazer o bem e tudo isso. Portanto, em coisas tão pequenas como é que vou estruturar a minha cozinha e sala, até como é que escolhas é que vou fazer para os meus filhos. Este ano vou tentar ter uma agenda um bocado diferente, com sítio para todas estas ideias que tenho sempre em atropelo na minha cabeça, fazer umas listas e tentar olhar para elas, não é? Porque o meu problema é que faço listas e depois nunca olho para elas. E pronto, e continuar a explorar as coisas que me suscitam curiosidade e tentar rentabilizá-las. Porque eu este ano queria ver se conseguia finalmente escrever o livro que tenho na minha cabeça há 5 anos e vamos ver se me disciplino e se de facto consigo. E tu, Billy? Eu vejo no meu futuro próximo algumas horas de tricô a ter ideias e espero ter um caderninho ou Evernote por perto para as colocar lá. Vejo também, quer dizer, vejo sonho, não é? Pode acontecer ou não. Vejo as minhas morning pages a voltarem, porque houve uma interrupção com as noites mal dormidas. Quem é que se levanta mais cedo para escrever páginas de diário? Eu não. E também uma coisa que eu quero fazer é celebrar os objetivos que cumpri, porque eu tendo muito a achar que tudo o que eu fiz não foi suficiente e tendo pouco a celebrar as coisas que realmente consegui atingir. E acho que este ano consegui atingir alguns dos objetivos que tinha e quero também dar-me o momento para celebrar isso. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou então em facebook.com/anitanotrabalho. Até breve! Até breve! Adeus, até breve, bom ano para todos. Bom ano! Bom ano e obrigada, Constança, por teres falado connosco. Obrigada pelo convite, gostei imenso de falar convosco.